Saudações a todos! Eu sou José Vicente e este é o podcast da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Apresento agora um resumo das últimas notícias. PEC 32. A reforma administrativa está pronta para votação no plenário, porém ainda não foi pautada pelo presidente Arthur Lira. Isso porque a PEC ainda não tem os 308 votos necessários para sua aprovação. E se depender de nós, não terá. Enquanto isso, nós da frente e da oposição seguimos trabalhando para virar votos contra a proposta. Ações da semana. Chegamos à quarta semana consecutiva de mobilizações presenciais contra a reforma administrativa. Estivemos nos aeroportos e em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, protestando contra o desmonte do serviço público. Na quinta-feira, a CUT organizou uma reunião onde a nossa frente foi recebida pelo ex-presidente Lula. Lula, que sempre esteve ao lado do povo, defendeu os servidores, a realização de concursos públicos e a estabilidade. Ele reforçou que o país precisa de um serviço público de qualidade. Estiveram presentes nossos coordenadores deputados, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parlamentares da oposição, entidades parceiras da frente e de movimentos sindicais. Além disso, continuamos com as nossas ações semanais. Realizamos a 60ª reunião com as entidades parceiras da frente. Fomos destaque no Twitter com a hashtag Juntos contra a PEC 32. E promovemos mais uma edição do programa Conversa na Frente, com a participação dos deputados Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso, e Zé Neto, do PT da Bahia. Eles trouxeram contribuições e pontos de vista sobre essa irresponsável reforma. CPI da Covid. A CPI está na reta final das investigações e fechamento do relatório. Na terça-feira foi recebido o sócio-administrador da VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. A VTC Log é responsável pelo armazenamento e distribuição de insumos de saúde, incluindo as vacinas contra a Covid-19. Conforme a CPI, desde 2018, a empresa recebeu cerca de 400 milhões do Ministério da Saúde. A comissão apura a relação da VTC Log com o governo e se houve algum beneficiamento ilícito ao ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Os senadores ouviram na quarta-feira o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, que nega a omissão no caso Prevent Senior. A empresa é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid e de pressionar médicos pela prescrição de remédios ineficazes. A ANS é responsável por fiscalizar planos de saúde. A CPI ainda aprovou na quarta-feira um requerimento solicitando ao ministro da Economia, Paulo Guedes, dados sobre sua relação com a operadora de saúde Prevent Senior e sobre a avaliação dele em relação à chamada imunidade de rebanho. Também foram ao Senado depor, na quinta-feira, o médico Walter Correia de Souza Neto, que trabalhou para a Prevent Senior, e o advogado Tadeu Frederico Andrade, paciente da operadora do plano de saúde. Ele fez um relato dramático da sua experiência e emocionou a todos nós. Ouçam. Agradeço imensamente a oportunidade única de poder expulsar dentro de mim um sentimento angustiante que eu tenho quase todo dia, de quase ter morrido desnecessariamente. Não se pode permitir que o lucro se sobreponha à ética médica, à moral ou à vida. Acabamos de ultrapassar a triste marca de mais de 600 mil mortes por Covid no país. O último depoimento da CPI da Covid será do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no próximo dia 20. Com isso, a comissão irá encerrar os trabalhos e expor suas conclusões. Escândalo.
Nos últimos dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu o que falar nos noticiários. Ele pode ter lucrado cerca de 14 milhões de reais com a valorização do dólar somente durante o seu mandato. Segundo a revista Piauí, em setembro de 2014, quando fundou a offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, Guedes tinha 9,55 milhões de dólares. Esse montante correspondia a quase 37 milhões de reais em 2019. Agora, esses mesmos dólares estão valendo 52,1 milhões de reais. Ou seja, a alta do dólar de 2019 até este mês de outubro de 2021 fez com que Paulo Guedes, o principal responsável pela política econômica do país, ganhasse, sem se mexer, esses cerca de 14 milhões de reais. Guedes quer fazer a economia avançar. Só não explicou que eram as suas próprias economias. Enquanto isso, a economia brasileira só afunda. Continuando a série de desastres desse desgoverno, Bolsonaro vetou o projeto de lei 4.968. O projeto previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, no Brasil, 25% das meninas entre 12 e 19 anos deixaram de ir à aula alguma vez por não terem absorventes. É dever do governo assegurar a saúde e dignidade da população. Mas o plano de ação de Bolsonaro é o descaso com quem realmente precisa de ajuda. Só para não esquecer, fora Bolsonaro! Próxima semana, seguimos lutando e contamos com o apoio de todos para barrar a reforma administrativa. Vamos continuar com as ações em defesa dos direitos da população. A hora é essa. Você pode fazer parte dessa história. Participe do nosso tuitaço nessa segunda-feira com a hashtag LiraDesistePEC32. Paulo Guedes e Arthur Lira já estão negociando a liberação de emendas parlamentares para tentar atingir os votos necessários para a aprovação da proposta. Mas nós somos muitos, nossa causa é nobre, não vão conseguir. Todos os parlamentares já sabem que quem votar a favor da PEC 32 não volta em 2022. Vamos continuar firmes nas mobilizações diárias, nas redes sociais, para pressionar os deputados indecisos a votar contra a PEC 32. Confira os nomes em nosso site. Acesse observatório.frenteparlamentardoserviçopublico.org. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Esse governo que só tira direitos e promove sofrimento e destruição está com prazo de validade vencendo. A resposta virá nas urnas eletrônicas. Fora Bolsonaro! Finalizamos o nosso podcast com as palavras do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Ele expôs na CPI da pandemia comentários homofóbicos postados contra ele em rede social pelo empresário bolsonarista Otávio Facuri. Ele pediu à Polícia Legislativa que apure o crime de homofobia. A CPI também encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal. Ouça o trecho. Senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal ad infinito. E você não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho
eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Senador, suas palavras são um sinal de esperança para todos nós. Fortalecem e alimentam a nossa luta, incansável e obstinada por um Brasil mais justo e igualitário. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o link. Juntos somos mais fortes. Eu, José Vicente, não quero um país doente. Agradeço pela sua atenção. Uma boa semana e até o próximo podcast.